Significado. É provavelmente a palavra da moda do século. Todo mundo está falando sobre isso e parece que todo mundo quer. Quando penso em significado, penso em algo que me tira da cama pela manhã. Algo para viver. Algo que tem mais significado que o jazz habitual. Você sabe, dormir, comer, assistir TV, navegar no meu telefone e trocar meu tempo e trabalho por dinheiro para pagar as contas. Deve ser algo que transcenda tudo isso e faça a vida valer a pena. Mas o que significa exatamente? Como é? Ele vem em um pacote? Você aprende isso na escola? Você consegue encontrá-lo no romance, na amizade ou talvez em um livro? A imprecisão geral do significado do conceito é provavelmente uma das razões pelas quais as pessoas estão lutando para encontrá-lo. E muitos lutam, pelo que me parece. Há toda uma indústria voltada para pessoas que querem escapar de suas vidas sem sentido. Seja na forma de psicólogos, coaches de vida, autores, gurus e criadores de conteúdo como eu. A falta de sentido é um subproduto um tanto irônico de uma civilização que está mais rica do que nunca com opções e mobilidade social sem precedentes. Você esperaria que com tantas coisas para fazer, tantas portas para entrar, atividades para escolher, encontrar um significado fosse fácil. Acho que não é assim que funciona, já que a falta de sentido e o niilismo são tão comuns hoje em dia. Então, como encontramos significado? Temos que procurar significado ou criá-lo nós mesmos? E precisamos mesmo de sentido para viver uma vida feliz? Muitos filósofos estavam preocupados com o significado da vida. Os existencialistas, em particular, deixaram-nos algumas ideias interessantes sobre significado e propósito que podem ser muito úteis. Neste guia, gostaria de explorar brevemente as ideias desses filósofos, ver como eles podem ajudar a nós, humanos modernos, e compartilhar meus próprios pensamentos sobre esse assunto e como o abordo em minha vida. Meu nome é Stefan. Esta não é uma voz de inteligência artificial. Eu sou uma pessoa real. Eu só queria deixar isso claro. Aparentemente existem até canais de inteligência artificial que clonaram minha voz para narrar seus, suponho, scripts gerados por inteligência artificial. É irritante e lisonjeiro ao mesmo tempo. Espero que gostem deste vídeo e não se esqueça de me seguir na Subpilha para ficar atualizado sobre todo o meu trabalho. Obrigado. Muitas pessoas, especialmente no Ocidente, sentem falta de significado e propósito nas suas vidas. Alguns procuram ativamente por isso, enquanto outros escapam da sensação de falta de sentido entregando-se ao prazer fácil e à distração. Antes de prosseguirmos, vamos começar com uma definição sólida de significado. O que significa significado? Ao procurar uma definição de significado, surge uma infinidade de opções relevantes para este ensaio, especificamente no contexto do significado da vida. Encontrei duas definições da Oxford Languages que são bastante adequadas, que descrevem o significado como uma qualidade importante ou que vale a pena em um significado implícito ou explícito. Então vamos apenas com essas definições. Simplificando, nosso significado de significado é que é um significado de significado. Vamos apenas com essas definições. Simplificando, o sentido da nossa vida deve ser algo que vale a pena e seja significativo. Deveria significar alguma coisa. Bem, acho que isso ainda é muito vago, pois não sabemos realmente do que se trata essa coisa valiosa e significativa. As perguntas que imediatamente vêm à minha mente são: o que torna algo valioso e significativo? Existe algum critério para isso? O significado é algo determinado por uma força externa? Ou vem de dentro? Encontramos significado? Ou podemos criá-lo nós mesmos? Várias ideias filosóficas notáveis tentam responder a estas questões e, assim, abordar o problema da falta de sentido. Mas antes de mergulharmos nessas ideias, vamos explorar brevemente de onde vem essa noção de falta de sentido dos dias modernos. Acho que é útil porque mostra as razões pelas quais lutamos e pode nos ajudar na saída. Mas sinta-se à vontade para pular se quiser ir diretamente para as sessões mais práticas deste ensaio. Agora, como é que estávamos nessa bagunça? Qual é a razão pela qual tantas pessoas experimentam o vazio e a falta de propósito? E às vezes, sinto que a vida não vale a pena. Anos atrás, tive uma conversa sobre niilismo com um muçulmano que me disse que ao abraçar e praticar sua fé, ele não sentiu nenhuma falta de sentido. Sua fé basicamente resolveu o problema. E eu não pude fazer nada além de concordar com ele. Quando se trata do desejo humano por significado, a religião é praticamente um truque para a vida. Abrace-o, faça dele o centro da sua existência e o problema da falta de sentido se dissipará.
Mas muitas pessoas no Ocidente, especialmente nas sociedades seculares, não consideram a religião uma forma muito atraente de significado na vida. Como venho de um ambiente secular, nasci e cresci na Holanda, numa família onde a religião praticamente não desempenhava nenhum papel. Sei uma ou duas coisas sobre o que a falta de religião, e digamos assim, de fé espiritual, pode fazer à vida de alguém. Por um lado, como pessoa secular, você é abençoado com uma certa liberdade. Não há nenhuma autoridade religiosa que lhe diga como viver, o que depois de décadas de cristianismo e de igreja, governando muitas áreas da vida, pode ser muito libertador. Por outro lado, não ter uma estrutura tradicional abrangente como o cristianismo, o islamismo ou o hinduísmo também pode ter consequências negativas para a vida de uma pessoa. O filósofo Friedrich Nietzsche estava muito preocupado com o declínio da religião, a qual se referiu com esta frase icônica: Deus está morto. Como você deve saber, ele não era fã do cristianismo. Ele fundou uma religião baseada na chamada moralidade escrava, mas reconheceu o papel do cristianismo na vida das pessoas. Nietzsche viu que o cristianismo oferece algo fundamental. Dá às pessoas uma enorme narrativa sobre de onde viemos, por que estamos aqui, qual é o nosso propósito aqui na Terra e por que sofremos. Também fornece uma estrutura moral, um roteiro para uma vida melhor na Terra e na vida após a morte. Os valores cristãos também afetam a forma como tratamos uns aos outros. Em vez da lei do mais forte, ideias como igualdade, compaixão, humildade e perdão podem realmente transformar e estabilizar uma sociedade, tornando-a um lugar seguro e harmonioso para a maioria. Imagine tal sistema em declínio. O que vai acontecer? Isto é o que Nietzsche temia. Ele tinha medo de que sem o cristianismo as pessoas não soubessem mais o que fazer. As pessoas teriam dificuldade em decidir o que é bom e o que é mal. A moral sofreria erosão sem quaisquer substitutos decentes. Grandes ideais e objetivos desapareceriam e a vida pareceria sem sentido. Seu medo? Niilismo. Niilismo é a crença de que a vida não tem sentido e que todos os valores são infundados. Não há verdade moral nem propósito inerente. Na prática, Nietzsche acreditava que as pessoas viveriam uma existência plana e sem sentido, contentando-se com conforto, segurança e prazer superficial. Alguém liderando tal existência, ele chamou de último homem. Ele escreveu: a terra tornou-se pequena e nela salta o último homem que torna tudo pequeno. Sua espécie é ineradicável como a pulga. O último homem vive mais. Descobrimos a felicidade, diz o último homem, e eles piscam. Fim da citação. Agora, se você for como eu, sentiria que a maioria das sociedades ocidentais ou ocidentalizadas praticamente evoluiu para o que Nietzsche previu. Niall parecia escolher o conforto acima de tudo. A posição padrão em relação à vida na sociedade consumista de hoje é apenas seguir em frente. O pavor da noite de domingo, dirigir até a fábrica na manhã seguinte, cumprir o dever como uma engrenagem de uma máquina e contar as horas antes do fim de semana. Tudo isso passado em uma estranha mistura de complacência e escapismo, disfarçada de felicidade. Nietzsche propôs uma cura, ou melhor, um convite para superar tal falta de sentido. O super-homem ou Ubermensch que ousa libertar-se do sistema e criar os seus próprios valores. Confira meu vídeo sobre o Ubermensch de Nietzsche se quiser saber mais. Consideremos a ideia de liberdade em relação aos sistemas que ditam a forma como vivemos. É aqui que os existencialistas entram. A liberdade individual é o seu objetivo. Procuramos enfrentar o problema da falta de sentido sem depender de sistemas externos como religião, tradição ou ideologia para dar propósito à vida. Se considerarmos o propósito de nossas vidas, poderemos encará-lo de duas maneiras. Poderíamos ver o propósito como inerente, nascemos para ou com um propósito específico. Assim, o significado de nossas vidas já está definido. Vemos tais pontos de vista propositalmente na religião. O propósito de alguém é servir a Deus, o propósito de alguém é seguir a ordem de Deus e assim por diante. Mas também poderíamos ver o propósito como extrínseco. Entramos neste mundo sem um propósito, pois não existe um propósito inerente à nossa existência, mas podemos criar o nosso próprio propósito mais tarde. Os existencialistas seguem a segunda visão do propósito, pois argumentam que a existência precede a essência, frase cunhada pelo filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. Então existimos primeiro, então podemos dar uma essência às nossas vidas. Então, como podemos adquirir essa essência? Como podemos de alguma forma encontrar ou criar algo que vale a pena e seja significativo o suficiente para viver? Tudo começa com o reconhecimento de nossa liberdade. Eu sei que é assustador. Liberdade significa que podemos fazer o que quisermos dentro dos limites do mundo externo.
Talvez eu pareça o capitão óbvio aqui, mas suspeito que muitas pessoas não entendem e percebem verdadeiramente o quão livres são. Falando por mim mesmo, muitas vezes tendo a esquecer a minha liberdade radical, vamos fazer um experimento mental. Suponha que você não esteja na prisão. Você está sentado atrás do computador ou da TV, ou talvez deitado na cama ou no sofá com o telefone, ou andando pelas ruas ou sentado em um trem ou ônibus. Desde que tenha algum dinheiro em sua conta bancária. Você poderia pegar uma carona até o aeroporto, voar para o Ártico, comprar um pequeno barco e tentar viver o resto da sua vida com os pinguins. Sim, há muitos motivos pelos quais esse caminho não é recomendado, mas você pode fazê-lo agora mesmo. E esse é o ponto. É apenas um lembrete de como somos livres. Da mesma forma, você pode largar o emprego hoje, pode terminar o relacionamento, se divorciar, mudar de país, convidar o crush para sair, cagar no meio do supermercado e até virar apoiador do Patreon se gostar do meu trabalho. Você pode fazer todas essas coisas agora. Hoje, no entanto, muitas pessoas estão tão presas aos seus caminhos, tão presas ao sistema. É como se eles não pudessem ver a sua liberdade. Ou será que eles não querem ver? Será que eles o temem tanto e, portanto, o rejeitam? Portanto, abraçar a liberdade é essencial aqui. Abraçar a liberdade significa aceitar o fato de que você sempre tem uma escolha e deve arcar com as consequências dessa escolha. Sastry foi grande nisso, dizendo que escolher não fazer algo também é escolher. Suponha que você esteja trabalhando nesse emprego final, mas sempre quis se tornar um escritor de ficção científica. Contanto que você tenha acesso a um computador, máquina de escrever ou até mesmo caneta e papel, você pode se tornar um escritor de ficção científica agora mesmo. Porque, pelo menos do ponto de vista existencialista, as ações definem quem você é. Você se torna um escritor escrevendo. E muito provavelmente, isso é apenas uma questão de escolha. Mesmo assim, muita gente nunca se atreve a escolher, o que me lembra uma cena do filme Clube da Luta, onde Tyler Durden conhece um cara chamado Raymond K. Assel, que trabalha em uma loja de conveniência. Segurando uma arma apontada para sua cabeça, Tyler encontra uma ideia de faculdade vencida em sua carteira e pergunta o que ele queria ser. Raymond na verdade queria ser veterinário, mas diz que é preciso muita escola para chegar lá. Você preferiria estar morto? Tyler pergunta, que então o ameaça, dizendo que se ele não estiver a caminho de se tornar veterinário, dentro de 6 semanas estará morto. Sim, é uma maneira pouco convencional de motivar alguém, mas Tyler está mostrando a ele que onde há vontade, há um caminho. Como encontramos significado de acordo com Sastry? Ao abraçar a sua liberdade radical, escolhendo conscientemente quem você quer ser e assumindo plenamente responsabilidade por essas escolhas. Você pode fazer isso dedicando-se a projetos que realmente são importantes para você. Se você quiser saber mais sobre o existencialismo de Sastry, aliás, fiz um vídeo inteiro sobre isso, então dê uma olhada. Jean-Paul Sastry tinha um parceiro tanto na filosofia quanto na vida, embora essas coisas parecessem a mesma para este casal. O nome dela era Simone de Beauvoir, uma figura significativa do existencialismo. Curiosidade, dei o nome dela ao meu gato. Simone de Beauvoir, a filósofa, e não minha gata, tinha algumas coisas interessantes a dizer sobre a busca de significado em um universo inerentemente sem sentido. Na sessão anterior, exploramos a importância de abraçar a liberdade e a responsabilidade pelas próprias escolhas. E daí se você se recusar a fazer isso? Em seu livro Ética da Ambiguidade, Simone de Beauvoir apresenta um arquétipo interessante, a saber, o sub-homem ou sub-humano, que é a versão sem gênero dele. O sub-homem não gosta de liberdade. Ele também odeia a escolha. Ele é passivo e reativo, liderado pelas circunstâncias e pelas pessoas ao seu redor. Ele não assume conscientemente uma posição na vida ou defende algo. Ele prefere não escolher, mas ao fazê-lo, mesmo assim, paradoxalmente escolhe. O sub-homem não quer ver a ambiguidade da vida, que é que somos ao mesmo tempo constrangidos e livres. Estamos lidando com a facticidade, que são as circunstâncias, os fatos sobre a nossa existência, incluindo as nossas limitações que não escolhemos. Mas também somos livres fora destes factos e restrições. A facticidade é o domínio do sub-homem. Como ele não reconhece sua liberdade, ele fica preso ao que lhe é dado. Ele deixa as circunstâncias decidirem sua vida e permanece preso aos seus hábitos, sem querer aceitar que pode mudar. Tudo é destino. Ele é quem é. E todas as esperanças que um dia teve já desapareceram há muito tempo. O mantra do sub-homem acabou. Ambos os nossos pontos. Não seja como o sub-homem. Não deixe que suas circunstâncias e restrições definam quem você é, incluindo papéis de gênero culturalmente definidos.
Pode haver coisas que o impedem, claro, mas você ainda tem essa vasta liberdade de movimento, um campo de jogo gigante no qual você tem infinitas possibilidades. Portanto, poderíamos lamentar continuamente sobre o nosso passado, a nossa aparência, a nossa altura, o nosso estatuto socioeconômico e como é muito mais fácil para os outros do que para nós. Mas qual é o objetivo? Tal atitude não melhorará nada. Em vez disso, deveríamos concentrar-nos na liberdade que temos e transcender a nossa facticidade, assumindo o controle e moldando as nossas vidas nas áreas que pudermos. Agora, isso é fortalecedor, não é? Penso que é bom manter o foco na liberdade e não na facticidade, porque é aí que se encontra o crescimento e, muito provavelmente, também onde podemos encontrar um sentimento mais profundo de realização. Tal como Zastre, Beauvoir também sugere criar significado através do envolvimento em projetos, e fazê-lo torna a nossa liberdade concreta. Mas ela enfatizou que os nossos projetos também devem aumentar a liberdade dos outros. Ela acreditava que a liberdade não existe no vácuo. A liberdade de si requer a liberdade do outro. Nenhum projeto pode ser definido, excepto pela sua interferência com outros projetos, argumentou ela. Se o seu projeto contribui para limitar a restrição de outros, por exemplo, apoiando um regime opressivo, não é autêntico em termos de liberdade. E ela chega a dizer que seus projetos devem buscar ativamente ajudar quem não é livre, caso contrário você está sendo cúmplice. Agora, há outra abordagem para a falta de sentido inerente à existência. Vamos dar uma olhada. Tentar criar ou encontrar significado em um projeto, moldar nossas próprias vidas e transcender nossa facticidade parece muito bom e tudo, mas e se isso não funcionar? E se nós, apesar dos nossos esforços, ainda experimentarmos esta verdade incômoda da inerente falta de sentido de tudo isto? Qual é o sentido de fazer tudo isso quando, no final, isso não importa? Sério, qual é o objetivo? Para algumas pessoas, esse tipo de pensamento leva ao desespero, porque não importa o quanto tentemos, no final do dia, não somos ainda um bando de primatas totalmente abandonados, presos numa rocha flutuante em algum lugar de um universo inacreditavelmente rápido, ignorando por que estamos aqui e o que devemos fazer. O filósofo absurdo Albert Camus, portanto, considerou absurdo o aparente descompasso entre nosso desejo de significado diante de um universo silencioso e indiferente. Mas em vez de tentar substituir o absurdo por um significado fabricado, Camus diz-nos para nos apoiarmos nele e vivermos com plena consciência dele. Segundo ele, devemos nos rebelar contra o absurdo, aceitar que a vida não tem sentido, reconhecer a futilidade de procurá-la ou criá-la e viver assim mesmo. Então, por que não vivê-lo plenamente, como se cada dia fosse o último de nossas vidas? Se nada significa alguma coisa, por que não abraçar tudo o que torna a vida vívida e real? Vá à praia, tome um café, faça aquela viagem que você sempre quis fazer, convide seu crush. Em namoro, divorcie-se daquele narcisista, raspe a cabeça, rebele-se contra a injustiça, dê dinheiro aos moradores de rua, sente-se em silêncio e curta o jogo na TV. Faça o que fizer, vá até o fim, não porque isso importe em algum sentido cósmico, mas porque este momento, esta escolha, esta experiência é tudo o que existe. É real e suficiente. Embora eu ame a abordagem existencialista de Sartre e Beauvoir, as ideias de Camus também ressoam em mim. A propósito, criei alguns vídeos detalhados sobre essa filosofia, se você estiver interessado. Na próxima parte, gostaria de compartilhar o que penso disso no que diz respeito à minha própria vida. Gostaria de apresentar uma abordagem prática e terminar com algumas reflexões finais sobre a própria ideia de significado. Os filósofos existencialistas certamente influenciaram minha vida. Abracei totalmente a ideia de que a existência precede a essência. Eu crio meu próprio propósito na vida, pois sou livre para fazê-lo. E também sou responsável pelas minhas escolhas e levo em consideração o bem-estar dos outros. Também sou fã de me envolver em projetos que pareçam significativos para mim. Fazer isso me dá uma sensação de realização e um motivo para sair da cama pela manhã. Há cerca de 2 anos trabalhei em um espaço de coworking por alguns meses em minha própria cidade. Numa manhã de segunda-feira, entrei no prédio com um sorriso. Um cara que também trabalhava por conta própria, assim como eu, me perguntou por que eu estava tão alegre. Não sei, respondi. Acho que estou apenas alegre agora? Ele olhou para mim como se visse água queimando. Mas não é mais fim de semana. Você realmente está ansioso para trabalhar então? Lembrei-me imediatamente desse sentimento de meus empregos regulares anteriores, onde muitos dos funcionários, inclusive eu, foram afetados pela tristeza das segundas-feiras. Afinal, é segunda-feira, o que deveria ser péssimo,
porque você tem que voltar a trabalhar depois de um fim de semana muito curto. Pensei um pouco e respondi sim, estou ansioso para trabalhar hoje. E então percebi que havia uma diferença essencial entre aquele cara e eu. Na verdade, eu gostava do que estava fazendo. E mesmo que eu não tivesse certeza de qual direção tomar meu canal recentemente e também estivesse esgotado, o trabalho ainda é muito interessante para mim. Normalmente não tenho medo dos dias de trabalho e meu trabalho parece significativo. Claro, nem todos podem ter um trabalho que lhes proporcione tanta satisfação. A maioria das pessoas ainda trabalha em empregos que não gosta apenas para pagar as contas. Mas o significado não precisa ser o trabalho de alguém. Poderia facilmente ser uma atividade fora do trabalho, algo que torna a vida gratificante, e o temido 9,5 que facilita isso vale a pena. Claro, se houver uma possibilidade de fazer um trabalho que você considere significativo, aceite-o. Para mim, prefiro continuar realizando minhas atividades criativas em tempo integral, enquanto puder pagar as contas, do que fazer um trabalho que temo, mesmo que ofereça um salário muito mais alto. Prefiro morar em um apartamento barato e gastar meu tempo com o que realmente importa, do que aceitar um emprego bem remunerado e sacrificar o que amo apenas para melhorar meu estilo de vida. O dinheiro ainda é uma coisa, no entanto. Precisamos disso para sobreviver. Tenho lutado para encontrar uma atitude em relação ao dinheiro que funciona para mim. Concentrar-me demais no dinheiro me leva à má fé. Não estou mais fazendo isso por si só, mas apenas como um meio para atingir um fim. Ganhar dinheiro por dinheiro não é realmente um propósito, não é? É mais parecido com a ganância, e acredito que a ganância decorre do medo. Medo de não ter o suficiente, medo de ser diminuído. É compreensível, mas na minha opinião, não é uma diretriz que eu gostaria de seguir. Não ganhar dinheiro também não funciona para mim. Se eu não pagar as contas, for despejado de casa e puder comprar mantimentos, como poderei sustentar esse canal, por exemplo? Não consigo me contentar vivendo debaixo de uma ponte sem um centavo no bolso. Portanto, um meio termo entre uma espécie de facticidade prática, portanto a minha exigência de satisfazer necessidades práticas pagas com dinheiro, e o propósito parece ser a melhor abordagem para mim. O dinheiro é um meio de sustentar uma vida fazendo o que amo, o que automaticamente significa que esta vida também deve, de uma forma ou de outra, gerar renda. Então é realmente muito simples. Encontro propósito nas coisas que gosto de fazer e que me dão uma sensação de realização, ao mesmo tempo que consigo pagar minhas contas. Mas esta não é toda a história. Embora eu ache que o significado é importante, também acredito que esse suposto desejo humano por significado é um pouco exagerado. Eu vou te dizer por quê. O que gosto em Camus é que ele aceita a futilidade da busca por um significado inerente. A vida não tem nenhuma, então por que perder tempo procurando por ela? Em vez disso, deveríamos rebelar-nos contra o absurdo, viver apesar dele e aproveitar a vida de qualquer maneira. Embora eu concorde com a ideia de absurdo de Camus, acho que há uma maneira diferente de abordar isso. O significado, por mais profundo que pareça, continua sendo uma construção humana. É uma ideia e seu conteúdo está sujeito a alterações. Podemos vivenciar algo como nosso propósito neste momento, mas também podemos parar de fazê-lo. Não importa o quanto nos apegemos ao nosso propósito, pode chegar um dia em que ele simplesmente pare de ressoar em nós, como um brinquedo de infância que amávamos, mas que eventualmente superamos. O que quer que eu desenhe para mim hoje, posso me sentir totalmente diferente amanhã. Claro, algumas pessoas podem manter seu propósito durante toda a vida, mas o significado não é algo fixo e monolítico. É algo que criamos ou projetamos em algo que decidimos ser importante. É porque ansiamos por uma história para as nossas vidas, um esquema para justificar a nossa existência. Sou um pai colocado nesta terra para criar a próxima geração. Sou um artista e existo para criar beleza. Sou um homem, portanto estou aqui para proteger e prover. Não estou dizendo que essas coisas não tenham significado, mas até que ponto precisamos dessas histórias para legitimar nossas vidas, e muito menos para nos apegarmos a elas? Houve muitos momentos em minha vida em que nem pensei no significado. Eu não precisava, não senti falta. Foram momentos em que fiquei totalmente imerso em tudo o que estava fazendo, fosse ouvir música, caminhar, fazer uma boa refeição ou simplesmente aproveitar o fato de minha geladeira e freezer estarem cheios de comida depois de guardar as compras. Houve até períodos inteiros, eu só estava curtindo a vida, me divertindo, sem que a falta de sentido me corroesse. Portanto, esse desejo por significado parece ser um pouco como um desejo de companheirismo quando se está sozinho. Quando surge, é feroz e corta profundamente, mas muitas vezes está ausente. A vida sem sentido não é necessariamente nihilista.
Para um niilista, o significado, ou melhor, a falta dele, continua a ser uma preocupação central. Mas quando a questão do significado não surge, uma vida sem sentido pode ser bastante agradável. Não há sofrimento sem sentido porque toda a noção de significado não existe. Claro, meus projetos são importantes para mim, mas procuro não me apegar muito. Afinal, o que são elas se não meras respostas a um desejo tão fugaz e instável que seria tolice levá-lo muito a sério? E talvez um dia meu desejo por significado desapareça completamente. Talvez esse seja o momento em que eu me reconcilie com a inutilidade de tudo isso, quando nada mais resta a fazer a não ser rir. Na piada cósmica e ao vivo. Obrigado por assistir.